Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Luciana Mello e no vídeo de hoje nós vamos falar como a gente deve se comportar mediante a um comportamento inadequado que a criança apresenta. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes de falarmos a respeito do nosso comportamento, é importante relembrar o que é um comportamento inadequado ou o que é um comportamento socialmente inadequado. Quando nós nos referimos a um comportamento socialmente inadequado, estamos falando daquele que é reprovado pela comunidade verbal. O que é isso? Então, acho que com exemplos fica mais fácil de todos entenderem. Nós dizemos que os comportamentos reprovados são aqueles que, por exemplo, pensam que num contexto de sala de aula é adequado que os alunos sentem, que os alunos prestem atenção no professor e que não tenham pessoas gritando, pessoas falando de outros assuntos que não são pertinentes, à aula, por exemplo. Mas se tem um aluno que chega com uma vestimenta que é de ir para a praia, ao invés de uma vestimenta apropriada para uma aula, isso nós nos referimos a um comportamento socialmente inadequado. Um outro exemplo é gírias em determinados ambientes. Nós costumamos usar gírias, na roda de amigos, em vários momentos, mas para uma entrevista de emprego não é apropriado usarmos a gíria. Então isso nós chamamos de inadequado. Quando a gente remete isso para o público infantil, em específico para crianças com transtorno do espectro do autismo, nós temos uma classe desses comportamentos. E aí, um dos exemplos das classes são as birras, comportamentos heteroagressivos, comportamento autolesivos, temos também destruição de propriedades e estereotipias também. Mas só abrindo um parênteses antes que eu me esqueça, para falar das estereotipias, nós consideramos que a estereotipia é inadequada quando ela atrapalha no desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, se a criança tende a apresentar um flapping e esse flapping ele concorre com alguma atividade do dia a dia, aí nós podemos dizer que é inadequado, porque ela deixa de aprender, ela deixa de evoluir, por exemplo, na sala de aula para apresentar essa estereotipia, tá? Então, nesses contextos que não vão favorecer esse indivíduo, aí neste caso a estereotipia é inadequada. Então vamos lá falando um pouquinho sobre esses comportamentos, Em relação às birras, nós temos aí as topografias ou a forma do comportamento acontecer. Quando a criança se joga no chão, quando ela começa a gritar ou quando ela chora muito alto, As famosas birras, de repente, nos mercados que a gente costuma ver ou no shopping center. Então tem as birras, tem as heteroagressões, que é quando a criança ou o indivíduo com TEA machuca o outro, um terceiro, batendo, chutando, ou as autolesões, que é quando ela provoca ou machuca a si próprio. Destruição de propriedade, esse nome parece meio assustador, mas na análise do comportamento a gente costuma direcionar esse contexto para quando a criança arremessa coisas no ambiente. Então ela, às vezes, quando está no contexto da sala de aula, ela joga as folhas de atividades, ela rasga, ou ela joga a cadeira, joga a mesa, pega o óculos do professor e joga no chão, enfim, nas terapias também isso costuma acontecer. Então esses são os comportamentos que nós chamamos de destruição de propriedade e tem as estereotipias, que eu falei agora há pouco. Agora que falamos sobre as classes de comportamentos inadequados, vamos falar um pouco sobre as nossas ações mediante a esses comportamentos. Como é que eu me comporto quando um inadequado da minha criança acontece? Então, o meu comportamento, ele vai influenciar diretamente neste comportamento, dele se manter, dele aumentar, diminuir ou dele se extinguir, acabar. Pense no famoso caso da criança que quer comer o chocolate antes mesmo da refeição. Então essa criança tem um hábito, Então ela pede antes, a mãe acaba oferecendo ou o pai oferece. Mas chega um momento que a família resolve, vamos colocar uma regra, Filha, agora primeiro a comida e depois o chocolate. Mas essa criança já estava habituada com este comportamento. E aí, com essa contingência, na verdade, do chocolate, comida, eventualmente sim, outras vezes não, mas é um pouco... não tem uma rotina muito bem estabelecida para esse momento do chocolate. E aí, o que vai acontecer é que essa criança vai querer protestar de alguma forma, Querer dizer que, eu ainda quero o meu chocolate. Então, ao invés dessa criança falar, as classes
de comportamentos de birra vão acontecer. Ela vai começar a chorar, ela vai começar a gritar, enfim, algum desses comportamentos inadequados vão ocorrer. E aí, o que vai favorecer deles continuarem se mantendo é o comportamento do adulto. Qual é a consequência que o adulto vai dar para este comportamento de birra ou de choro? Então, mediante a birra, ele vai... ok, ele tá fazendo birra, não quero ouvir, não quero lidar com este comportamento agora, então toma o chocolate. Então entenda que isso não é muito sobre a criança, mas sobre a consequência que o adulto tem apresentado para esta criança. Mas esse é um caso da birra. Tem crianças que ela vai querer alguma coisa e uma forma dela se comportar, né? Para protestar e dizer, eu quero isso, não somente a birra pode acontecer, mas ela pode apresentar os autolesivos, bater a cabeça na parede, ou então ficar se arranhando, algum comportamento que machuca a si. Então também ela pode apresentar as classes de destruição de propriedade, ou jogar as coisas fora da geladeira, ou ficar pulando no sofá com intensidade, porque sabe que a mãe não gosta, que de certa forma aquilo ali pode afetar ou destruir o sofá. Ela pode arremessar diversos objetos como uma forma de, quando eu faço isso, a minha mãe ou meu pai vem até mim e oferece aquilo que eu quero. Então percebe que, mais uma vez, se o adulto vier e reforçar, ou seja, imediatamente a esse comportamento inadequado, o adulto vier e fazer aquilo que a criança está querendo, essa criança ganhou nessa batalha e da pior maneira, apresentando um inadequado. Este é um caso muito clássico, né? E muito fácil da gente identificar o porquê que ela está apresentando este comportamento. E aí, o que pode ser feito nessa condição? Mostre para ela a contingência. Então, exemplo, primeiro a comida, depois você pode ganhar o chocolate. Então, mediante a refeição, a criança vai se alimentar e depois ela ganha o chocolate. Vamos pensar que essa criança apresentou diversos protestos, N comportamentos inadequados. O adulto precisa permanecer firme e falar, olha, primeiro a comida e depois o chocolate. E se esses comportamentos vierem a acontecer, redirecione para algum outro comportamento apropriado. Olha, filha, você pode beber a água agora. E tenta colocar o chocolate um pouco mais distante, né? Mostrando para ela que, o chocolate agora não tem vez. A gente pode pensar em oferecer alguma outra coisa, um suco ou uma água, mas o chocolate não, porque ela precisa entender que aquilo que você estabeleceu tem que ser cumprido, né? Porque senão ela vai protestando e mais uma vez ela ganha de uma forma inapropriada. Uma coisa que tem que ficar claro para a criança é que, diante do comportamento-alvo, que é comer, aí sim ela ganha o chocolate. Que mesmo que ela apresente um choro, um grito, que ela se arranhe, o chocolate não vai vir. O chocolate vai vir após o comportamento-alvo que você estabeleceu no combinado. Então, lembrando que a mudança de comportamento que eu quero que a minha criança tenha vai depender exclusivamente da mudança do meu comportamento. Então, não adianta eu querer que a minha criança coma o chocolate depois da refeição se eu permito que ela faça o contrário. Então, se eu não mudar o meu comportamento, automaticamente o comportamento da criança também não vai se modificar. Há alguns comportamentos que são difíceis de entender o porquê que está acontecendo. Então, tem casos de crianças que apresentam o comportamento de pegar a saliva, né, coloca na mão e passa nas coisas, na superfície da parede, ou então às vezes da televisão, do espelho, e fica meio confuso dos pais saberem o porquê que aquilo está acontecendo, né? Às vezes a criança apresenta alguns gritos, alguns choros, o que não fica muito claro. E aí, uma dica é: observe qual é a consequência, o que acontece logo depois deste comportamento. Que tipo de consequência você tem oferecido para este comportamento assim que ele acontece? Então, a sua ação diante do comportamento da criança, ele vai determinar se este comportamento vai se manter ou se ele não vai mais se manter ou se ele vai diminuir. Então, observe como é que você está se comportando e selecione aí um comportamento.
Pense aí qual é o comportamento mais difícil aí que a sua criança tem apresentado, ou qual é o que está com mais frequência e que você quer eliminar. Pensa nele e faça um exercício. Escreva quais as consequências que você tem dado para este comportamento todas as vezes que ele acontece. Então vamos pensar que a criança tem apresentado de pegar a saliva e passar em algumas superfícies, como espelho ou vidros, e você não entende por que isso está acontecendo, por que ela não para. Então, eu não vou falar agora de análise funcional vamos deixar para um outro vídeo. Esse vídeo eu quero que você foque nas consequências que você tem oferecido. Então, ó, ela passou a saliva no espelho. Observe o que acontece no ambiente após este comportamento. Todas as pessoas direcionam a atenção para ela. Você vai até ela e fala por muitas vezes, não faça isso, isso é feio. Como é? Vai lá, observa e todas as vezes que acontecer ou durante o dia ou durante a semana, vai lá e registra o que você fez ou o que o ambiente proporcionou para este comportamento. Houve punição? Você brigou? Você gritou com a criança? Falou alto? Você não gritou? Você ignorou? A criança foi para perto de você? Enfim, registre tudo aquilo que aconteceu depois. Ou se você é algum profissional e mediante alguma tarefa que você oferece para a criança, ela costuma abaixar a cabeça, ou ela fica olhando para o lado, ou apresenta alguma estereotipia. Que tipo de consequência este comportamento de estereotipia, de olhar para o lado, de abaixar a cabeça, tem ganhado? Será que quando ela faz isso, você tem esperado, ou você tem falado para não fazer, ou você tem chamado a atenção? Anote esses comportamentos. Todas as vezes que acontecer, vai lá e registra. Quando você percebe que a criança busca a sua atenção de uma maneira inadequada, então ela joga coisas, enfim, qualquer comportamento inapropriado que ela apresenta. Que tipo de consequência que você dá? Como é que você se comporta diante do comportamento ou diante da resposta dela? Então isso é importante você fazer o registro. A maneira que você se comporta e a consequência que você vai dar para este comportamento vai determinar se ele vai se manter ou não. Então é extremamente importante observar, esse comportamento está diminuindo ou ele está aumentando? Ou ele está se mantendo? Porque se ele está aumentando ou se ele está se mantendo, você precisa mudar a estratégia. O seu comportamento precisa modificar, lembra? Para que o da sua criança também se modifique. Então, quando ele costuma apresentar alguma fuga, né, por alguma demanda quando você propõe, provavelmente essa fuga está acontecendo porque você está reforçando este comportamento. Então, precisa fazer a mudança. Se, por exemplo, ela tem chamado sua atenção de uma maneira inadequada, sempre da mesma forma, ou de várias formas aí inapropriadas, e esse comportamento não diminui, muito pelo contrário, ou ele se mantém, ou está aumentando, o seu comportamento precisa mudar para que o dela mude também. Então, precisamos mudar a sua estratégia de se comportar. E uma dica é, se é porque ela quer ter a sua atenção, direcione ela para falar, para pedir a sua atenção. Exemplo, você viu que ela começou perto de você se estereotipando, seja vocalmente ou através de algum movimento motor ou qualquer outro mais inadequado, chega perto dela e dá a dica. Fala, me dá atenção, ou olha para mim, ou fala, vamos brincar. A criança falou, vamos brincar, imediatamente você vai até ela e brinca. Então, ensine outras formas que ela tem de pedir para brincar, de pedir pela sua atenção. Porque se você, mediante o inadequado, imediatamente você vai lá e oferece a atenção, ela entende que se ela continuar, ela vai continuar obtendo. Mas se você não oferece atenção imediatamente a este comportamento, mas faz com que ela emita, que ela ofereça, te peça de uma forma mais adequada, ela vai entender que quando eu peço, eu ganho atenção. E quando eu faço a birra, eu não ganho mais. Então, ela vai aprender este comportamento novo. Se é algo que você costuma oferecer para ela e ela sempre foge da demanda, o que você pode fazer? Ensine ela a se esquivar, a fugir da demanda neste primeiro momento. Porque é muito mais adequado que ela peça para parar a atividade do que ela rasgue o papel. É muito mais apropriado que ela fala, não quero fazer, e você fala, tá bom, não precisa fazer agora,
do que ela começar a jogar as coisas e aí você ter que interromper a atividade e ela vai acabar não fazendo no momento. Ensine a sua criança a pedir, quer seja por algo como a sua atenção ou algum item que ela queira, ou para pedir mesmo para se esquivar, para fugir de alguma situação indesejada por ela no momento. Então, observe o seu comportamento e, se não estiver diminuindo o inadequado da sua criança, você precisa modificar ele. Você precisa modificar primeiro o seu comportamento. Mude a estratégia. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreva no canal para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, ele chegue até você. Curta, compartilhe com outras pessoas que você sabe que pode ajudar, tá bom? A gente se vê no próximo. E deixa aqui nos comentários se tem algum comportamento que você quer que a sua criança modifique. Um beijo!